Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula 5, tá? De introdução à teoria dos números. Agora, como vocês podem ver, eu não sou mais uma voz narrando um slide assim com letrinhas que aparecem magicamente, tá? Agora vocês podem me ver, não sei se isso seria um atributo que viesse a somar, mas agora você vê que tem alguém por trás dessas letras e teorias que aparecem, alguém que tem algum tipo de expressividade facial, tudo bem? Pelo menos isso, eu acho que deve ajudar essa personificação dessa voz que simplesmente aparecia para vocês, né? Vamos lá. Nessa aula, pessoal, vamos adentrar num dos cernes do nosso curso, tá bem? Que é a questão da divisibilidade, né? Uma das partes mais interessantes e mais úteis do estudo da teoria dos números. Repito, para fazer sentido tudo que a gente vai fazer aqui, é preciso que sejam números inteiros, mas a gente já está bem batido assim e sabe, né, que a gente está tratando aqui de números inteiros. Pois bem, na nossa aula eu vou trazer essencialmente a parte de divisibilidade. Claro, uma introdução, a gente vai adentrar isso aqui muito mais do que essa aula, é a primeira aula, tá? Eu prevejo aí pelo menos umas 5 aulas, eu acho, sobre esse tema. Então vamos seguindo. Divisibilidade. Primeira coisa, vamos definir aqui o que seria divisibilidade entre números inteiros. Então vamos apresentar nossas ferramentas. O que vai ser necessário para a gente continuar o nosso trabalho, tá? Vamos pegar aqui dois números, tá? A e B, números inteiros. Então, a gente vai falar que o número A, ele divide o número B, tudo bem? E a gente escreve dessa forma, tá bom? Ao invés de escrever A divide B, eu vou colocar somente assim, ó, que A divide B. A barra, essa barra aqui, ó, reta, tudo bem, ó, em pezinha, não é tortinha, divide B. Se existir um outro número inteiro, de forma que o número B seja um múltiplo do número A. Isso faz muito sentido, ó. O A divide o B, né? A divide o B. O A vai quebrar o número B. Então significa que o B é um múltiplo de A, dessa forma, tá? Tem livro que coloca o K na frente, fica B igual a KA. Tanto faz, já que é sabido nosso, a essa altura do campeonato, que a multiplicação entre números inteiros ela é uma operação comutativa, tudo bem? Então é isso. Caso contrário, a gente fala simplesmente que A não divide B e escrevemos essa barrinha aqui, ó, só que ela é cortada para dizer que A não divide B, tudo bem? Em outras palavras, a gente vai falar que A divide B se B for múltiplo de A, tudo bem? Vamos aqui pensar de antemão no exemplo rápido, né, de divisibilidade. Por exemplo, o número 2, ele divide o número 8. Por quê? Porque 8 ele é 4 vezes 2, né? Ou seja, o 8 ele é um múltiplo de 2. Por isso que 2 divide 8. Tá bom? Só para a gente ilustrar aí com uma coisa bobinha mesmo, só para vocês perceberem. A gente está aqui para, essencialmente, formalizar conhecimentos que certamente vocês já o têm. Então, vamos lá. Nossa proposição 5 do curso. Então, vamos começar a trabalhar com as coisas aqui. Porque essa noção de divisibilidade, assim, só ela seca é bem vaga, né? Vamos estender para a gente poder ter ferramentas para colocar essas ideias de divisibilidade em prática, tá? A proposição 5 é o seguinte: vamos considerar 3 números inteiros, tudo bem? De forma que a gente vai supor que o número A divide o número B e, por sua vez, o número B divide o número C. É o que vocês estão pensando mesmo, tá? Vale aqui uma espécie de transitividade. De novo, considerando 3 números, se A divide B e, por sua vez, o B divide o número C, então o A vai dividir o C, e está aqui escrito.
E vamos demonstrar essa primeira proposição somente utilizando a definição que foi dada de divisibilidade, tá bem? Como é que a gente faz essa demonstração aqui? Vamos lá. Bem, vamos partir da hipótese, tá? O que é que nos diz a hipótese? A hipótese fala que A divide B e B divide C. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Como A divide B e o B divide C, vão existir dois números, K1 e K2 em Z, tais que, como A divide B, então B vai ser igual a K1 vezes A, e, como o B divide C, o C vai ser igual a K2 vezes B. Perceba, sempre o segundo número é igual a um múltiplo do de trás, certo? Ó, B é múltiplo de A. Se A divide B, significa que B é múltiplo de A. É outra forma de ler. Veja só, A divide B. Então, ó, pela definição, B é algum número vezes A. Tá certo? Ou seja, B é um múltiplo de A. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu só apliquei a definição para esse caso, que está aqui, ó. E apliquei a definição para esse caso aqui. Então, temos duas igualdades. Vamos seguir em frente aqui. O que é que eu vou fazer? Logo, como o B é igual a K1 vezes A e o C é igual a K2 vezes B, o que acontece? O C é igual a K2, está aqui o K2, vezes B. Mas no lugar do B, eu tenho uma expressão aqui, ó, B é igual a K1 vezes A. Então, no lugar do B nessa expressão, eu vou substituir, ó, vai ficar C igual a K2, que multiplica K1A, que é o meu B, dessa igualdade aqui. Certo? Disso, vou usar aqui de associatividade da multiplicação, e vai ficar dessa forma. C, por sua vez, é igual a K2 vezes K1, que multiplica o número A. Ora, gente, dessa forma, o A divide C. Por quê? Porque o C foi igual a um número inteiro, tá aqui, ó, K1 vezes K2 vezes A. Ó, professor, como é que eu sei que K1, K2, esse produto é número inteiro? Ora, meu bem, vejam, K1 e K2 são números inteiros. A gente viu que a multiplicação ela é fechada no conjunto dos números inteiros. Ou seja, se você pega dois números inteiros e os multiplica, o produto ainda vai ser um número inteiro. Isso é uma operação bem definida no conjunto. Tá? Então, você tem que o A divide C, pois, né, a gente já comentou aqui, K1 vezes K2 se trata de um número inteiro. Certo? E temos feito aí a demonstração da nossa proposição 5. Vamos ilustrar aqui com alguns exemplos práticos, né, como é que funcionaria na prática essa proposição 5. Bem, vamos supor aqui que o 3 divide 12, né? Supor não, isso é uma verdade que a gente tem, né? A gente sabe disso. 3 divide 12, né? O 12 é igual a 4 vezes 3, né? O 12 é um múltiplo de 3, logo 3 divide 12. E, por sua vez, o 12 divide o número 48. Observe, 48 é 4 vezes 12. Tudo bem? Dito isso, à luz do teorema, a gente pode concluir que, por transitividade, o 3 divide 48. Sem fazer conta, você poderia concluir isso aqui, que o número 3 divide o número 48. Por quê? Porque sabe que o 3 divide 12 e, por sua vez, 12 divide 48. Então, por transitividade, que é o que ilustra nosso teorema, nossa proposição 5, o 3 divide 48 está aqui. Coloquei outro númerozinho aqui só para ilustrar. A gente sabe que o 7 divide 49, claro. 49 é 7 vezes 7. E, por sua vez, né, 49 divide 98. 98 é o dobro de 49. Também. Pelo teorema, pela proposição 5, sim, o 7 divide 98. Tá bom? É uma forma de você encontrar divisores, é um dispositivo, né? Não simples, mas ajuda, dependendo da situação. Vamos à frente. Trazemos aqui agora a proposição 6, que ela é bem interessante. Ela é um pouco da extensão, digamos assim, da proposição 5. Por quê? Vamos considerar aqui, ó, nos mesmos moldes, pelo menos, tá? Vamos pegar aqui 3 números inteiros e mais uns 2 auxiliares ali, ó. A, B e C e mais 2, M e N números inteiros. E de forma que o número C divida tanto o número A quanto o número B. Então,
o número C vai dividir qualquer combinação linear dos números A e B. Isso aqui, ó, é uma combinação linear, pessoal, perceba. Ó. O C divide A e o C também divide B. Então, o C vai dividir o múltiplo de A, MA, somado com o múltiplo de B, NB. Está aqui. Ok? Vamos demonstrar isso aqui. Como sempre, vamos partir da hipótese. Tudo bem? Se você tem aqui uma proposição no formato se, então, né? Então, isso aqui tudo, ó, A, B, C, M, N são números inteiros. E C divide A e C divide B. Tudo isso aqui é minha hipótese, isso aqui é minha tese. Eu tenho que provar que o C divide MA mais NB, né? Tá bom? Assim, em parêntese. Ou seja, provar que se o C divide A e também divide B, então C divide uma combinação linear entre A e B. Vamos lá. Vamos partir da hipótese. C divide A e C divide B. Eu não vou usar outra coisa senão a definição de divisibilidade, tá? C divide A quer dizer que o A é um múltiplo de C. E se o C divide B, então quer dizer que o B é um múltiplo de C também. Então existem aí, ó, dois números, K1 e K2 números inteiros, tais que o A é igual a K1C, essa é a definição de divisibilidade, é só voltar o slide. E B é igual a K2 vezes C, está aqui. Tenho duas igualdades para trabalhar e conseguir o que eu quero. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar essas igualdades, essas duas últimas aqui, ó, respectivamente, por M e N. Ou seja, eu vou multiplicar essa primeira por M, tá bom? A igual a K1C vai ficar MA igual a MK1C. E essa segunda eu vou multiplicar por N. Se é B igual a K2C, aqui eu vou colocar, ó, NB igual a NK2C. Ok. Multipliquei cada uma delas respectivamente por M e N. Esses aqui, ó. Esses aqui da hipótese do teorema, tá bom? Onde, se eu somar as duas equações, as duas igualdades, ó, vai ficar MA mais NB, tá aqui, ó, igual a NK1C mais NK2C está aqui. Essa parte aqui, ó, eu vou arrumar. Perceba que eu tenho um C comum aqui, ó, ou seja, eu posso retroceder a propriedade de distributividade da multiplicação em relação à soma e colocar ali o C em evidência como rezava lá a nossa propriedade distributiva. Ou seja, eu posso concluir que o C divide MA mais NB. Por quê? Porque, veja, porque MA mais NB é igual a um número inteiro vezes C, ou seja, MA mais NB é igual a um múltiplo de C. Logo, o C divide MA mais NB. Perdão, como a gente tinha já falado, né? Já que isso acontece, ó, esse aqui é um número inteiro, MK1 mais NK2. Então, aqui, essencialmente, você tem um múltiplo de C. Tudo bem? Pronto. Temos provado nossa proposição 6. Vamos ilustrar com um exemplozinho aqui, né? Como é que isso funciona na prática. Simples, ó, vamos lá. Ilustrando. Vamos tomar aqui, o que é que eu preciso para ilustrar isso aqui, né? Eu quero um número C que divida dois números. Um C que divida A e que divida B. E vamos arrumar uma combinação linear para a gente concluir que a gente poderia, ó, desvendar que um número certo C dividiria um número enorme que a gente não seria capaz de falar assim tão rapidamente sem essa proposição. Veja, o 3 divide 21, claro, 21 é 7 vezes 3. E o 3 também divide 48, né? Veja aí. O que que isso vai acontecer? Aliás, o que é que a gente vai conseguir com isso daqui? Ora, o 3 divide uma combinação linear de 21 e 48. Por que isso vai acontecer, né? Perceba. Aqui, gente, é como se o C fosse 3, tá? Ó, o C é 3, o A é 21. O C é 3, tá aqui, ó. O B é 48. E quando eu escrevo dessa forma, esse 5 e 7 eu peguei aleatoriamente. Só para ilustrar, tá?
O 5 eu tomei como o M, eu tomei como sendo o 5. E o 7 eu tomei como sendo aqui o M. Tá bem? Se eu faço essa conta aqui, ó, 5 vezes 21 mais 7 vezes 48, eu vou conseguir aí 441. Tá? Então, se você faz essa digressão aqui, né, para saber, né, se o 3 de fato divide 441, você poderia fazer essa desmontagem aqui do número 441 dessa forma e observar, né, que o 3 divide 21 e também divide 48. Então, concluímos que de fato o 3 divide 441. Tem uma ideia aqui, ó. Olha, o 7 divide 49, tá bem? E o 7 também divide 14. Então, o 7 vai dividir uma combinação linear de 49 e 14. Ó, o 7 divide, digamos, 9 vezes 49 mais 4 vezes 14. Olha que absurdo. Aqui foi aleatório, não foi de caso pensado. Escolhi M igual a sendo 9 e escolhi o N como sendo 4, só para ilustrar. Então, disso a gente pode concluir que o número 7 vai dividir o número 497. Tá? Olha que interessante. A gente consegue ver divisores de altas quantias com essa proposição. Vamos, para encerrar a aula, para não ficar muita informação, vamos soltar aulas mais curtas e eu acredito que a próxima aula seja de exercícios nossos. Tá? Eu vou separar alguns para fazer, que hoje eu vou postar na nossa sala de aula já a nossa primeira atividade com data de entrega, tá? Vamos lá, seguindo aqui com a propriedades da divisão. O que é, né? Bem, gente, propriedade, vamos entender o seguinte, é o que se é possível realizar com a noção de divisibilidade, tá? Então, são as propriedades. O que é que a gente pode fazer? O que é que acontece que é possível com a divisibilidade? Bem, vamos, como é importante, tá? Isso aqui vamos chamar de teorema 1. E vamos considerar aqui 3 números genéricos inteiros, tá? Para a gente não ficar chamando toda vez A, D, I, números inteiros, tal, ok? Então vamos chamar de uma vez só aqui. Vou pegar 3 números arbitrários inteiros, né? Então valem as seguintes. Como é que eu organizei esse teorema aqui para vocês? Eu coloquei para cada propriedade, em seguida eu fiz imediatamente a demonstração em vermelho, tá? Numa página só, para a gente não estar voltando slide e lendo novamente qual que era a propriedade que estaria sendo demonstrada. Então eu vou pegar cada propriedade e já trago a sua demonstração, tá? Primeira coisa, que um número inteiro divide a si próprio. Vamos lá, demonstração disso daqui. Veja, a gente tem aqui, como vê muito facilmente, que o número n ele é igual a 1 vezes n. Olha o que está escrito aqui, gente. N é um múltiplo de n. Da definição direto, vai seguir que o n divide n. Pronto, simples assim. 2. Se um número d divide o número n, então um múltiplo de d vai dividir um múltiplo, veja que eu multipliquei pelo mesmo a aqui, ó, um múltiplo de n. Tá bem? Como é que a gente mostra isso? Aqui eu tenho um se acontece isso, então acontece isso, tá bem? Vamos partir da nossa hipótese aqui. Então, se o d divide n pela definição, vai existir um camaradazinho c, número inteiro, tá bem? Tal que o n vai ser igual a c vezes d. Só copiei a definição aqui, tá bem? Se você pega essa igualdade e você multiplica ela por a, o que é que você consegue aqui? Você consegue, ó, multiplicar a igualdade aqui por a. Vai ficar a vezes n igual a a que multiplica cd. Vou fazer aqui uma permutação do a com o c. Em seguida, uma reassociação. E você fica escrito aí a vezes n igual a c vezes a d. Ou seja, a n é um múltiplo de a d. Novamente, a n é um múltiplo de a d. Isso significa que o AD divide a n, como a gente queria. Só olhando para a definição de divisibilidade. Próxima.
A vezes D divide A vezes N e o número A que está multiplicando aqui, ó, de um lado e do outro, ele não é nulo. Então, eu posso meio que cancelar esse A aqui e concluir que o D divide N. Então, se AD divide AN e você tem aqui, ó, essa regalia do A ser diferente de zero, então o D divide N. É como se você cancelasse o A aqui, tá bom? Vamos lá. Partindo aqui da hipótese, é isso que você tem como hipótese. AD divide AN e esse A aí não é um número nulo, é diferente de zero. Então, como o AD divide AN, vai existir um K, número inteiro, lembre-se que é só a aplicação da definição de divisibilidade, tal que o AN vai ser um múltiplo de AD, então AN é igual a K vezes G. O que é que eu faço? Como isso aqui é uma igualdade normal, ó, AN é igual a KAD, eu posso cancelar A com A. Por quê? Porque o A é diferente de zero. Tá bem? Isso implica que N é igual a K vezes D. Se N é igual a K vezes D, então o D divide N, gente. Por quê? Porque aqui eu escrevi o N como sendo um múltiplo de D. Então significa que D divide N. E está provado o que a gente queria. Propriedade 4. 1 divide o N. Na verdade, o que está embutido aqui nessa afirmação? O número 1, ele divide qualquer número. É claro. Por quê? Perceba. Um número N, ele pode ser escrito como sendo N vezes 1. Ou seja, N é igual a um múltiplo de 1. Portanto, o 1 divide N. Definição de divisibilidade, tá bom? Sempre que eu... Olha, veja, eu estou repetindo isso sempre. Repetindo. Volta aí, slide, volta o vídeo, assiste mais uma vez, volta, releia a definição. Uma, duas vezes, assimile, volta para as demonstrações e veja que eu estou utilizando apenas a definição para justificar cada passagem aqui, até agora, tá? Vamos trazer as três últimas que são um pouco mais sofisticadas, mas não difíceis, tá? Aliás, as quatro últimas, né? Essa é simples, desculpa. No próximo slide eu vou trazer umas que realmente são mais elaboradas. Mas, olha, qualquer número divide zero. Tá? Claro, zero dividido por qualquer número é zero. Vamos justificar. Aqui eu estou dizendo que um número inteiro qualquer divide zero. Claro, né? O que a gente tem? O zero, ele é múltiplo de qualquer número, gente. Ó, o zero pode ser escrito como sendo n vezes zero. Ou seja, zero é um múltiplo, aliás, desculpa, zero aqui, ó, nesse caso zero, é um múltiplo de n. De novo, zero é um número inteiro vezes n, ou seja, o n divide o zero, ok? Volte, tá? Isso aqui não é n sobre zero não, tá, pessoal? Relembre da definição que essa barrinha tem um significado. Quer dizer que n divide o zero. Quem vai ser particionado é o zero. Tá bem? Quinta propriedade. Se um número D divide um número n, e esse n, por sua vez, ele é diferente de zero, então o módulo de D é menor ou igual que o módulo de n. Veja que isso faz muito sentido. Tá? Vamos ilustrar. Olha, faz o D igual a 10. 10 divide 50, ok? 10 divide 50. Então, o módulo de 10 é menor do que o módulo de 50, claro, né? É de se esperar. Quem está dividindo o 50 é o 10, então é de se esperar que o 10 em módulo seja menor do que o 50, né? Você pode pegar números negativos também, para deixar a coisa mais palpável, né? Menos 2 divide 8. Divide. Menos 2 divide o 8, né? Coloque o módulo de 2 é menor que o módulo de 8. Ou seja, o que é que essa propriedade fala para a gente? Que não faz sentido você dividir um número grande por um maior ainda, em termos de números inteiros, alto lá, né? Que são números inteiros, ou seja, é o que justifica que a gente fala quando é criança que 14 não dá para dividir por
28, por exemplo. Entendeu? Sempre o divisor ele é menor do que o número que está sendo dividido. Tá bom? Em módulo. Por que em módulo? Porque eu posso pegar, por exemplo, o número menos 10, tá bom? Menos 10, divide 100, por exemplo. Menos 10 divide 100. Então, pega esse módulo aí para garantir que eles vão sempre ter essa diferença e essa ordenação em módulo, tá? Módulo de menos 10 seria 10 e módulo de 100 seria 100. Vamos demonstrar. Partindo da hipótese aqui, gente, vamos lá. A gente tem o número D divide N e o N é diferente de zero, tá aqui. Só copiei a hipótese. O que significa D divide N? Né? Antes de continuar com as contas aqui, perceba, se eu considerei o N um número diferente de zero, significa que o seu módulo vai ser sempre positivo. O módulo é sempre positivo. Nesse caso aqui, mais grave ainda, é maior estritamente que zero. Veja, o N não é zero. O N é qualquer número negativo ou qualquer número positivo que não seja zero. Então está aqui. Já que o N não é zero, o seu módulo vai ser garantidamente, estritamente maior do que o zero. Tá bem? E por outro lado, vai existir um número lá, K, que também não vai ser zero, que eu vou escrever, D não divide N, então N vai ser igual a K vezes D, tá bom? Como N não é zero, esse múltiplo, né, de N não vai ser um múltiplo nulo, já que o N não é zero. Então, esse K que eu vou tomar lá nos inteiros, ele vai ser um número diferente de zero. Dessa forma, o módulo desse K que eu vou tomar também vai ser estritamente maior que zero, tá bom? Então, veja, números estritamente positivos. Seguindo com a conta. O N é igual a K, esse K aqui vezes D. Aplicação direta da definição de divisibilidade. Tá bom? Mas é propriedade conhecida nossa de módulo que, se dois números são iguais, então os seus módulos também vão ser iguais. Mais uma propriedade de módulo é que o módulo do produto é o produto dos módulos. Está aqui escrito para vocês. Aqui, um pouco de calma. Veja, o número N em módulo, módulo de N aqui, isso aqui é um número inteiro e positivo. Ele é igual a um número inteiro e positivo multiplicado por um número inteiro e positivo. Tá bom? O que acontece? Se eu pegar qualquer cara desse aqui, tem como o D ou o K serem maiores do que o módulo de N? Não tem como, porque senão, se um desse ou esse forem maiores que N, o produto vai dar maior do que N. Então, não valeria a igualdade. Então, fatalmente, eu necessariamente vou ter aqui o módulo de D menor que o módulo de N. Por quê? Porque o N é o produto de K e D em módulo, que são números inteiros. Então, se eu arranco aqui o K, que é um número, o módulo de K, que é estritamente positivo, vai sobrar o D. Com isso, fica estabelecida a desigualdade, né? O N vai ficar maior. Joia? Como está escrito aí. Propriedade 7. Se um número D divide o número N e, por sua vez, o N divide D, tá bom? Veja só. Um divide o outro, essencialmente, tá bom? Estão percebendo isso aqui, se o D divide N e, por sua vez, o N também divide D, então são iguais em módulo. Vamos ilustrar? Olha, 10 divide menos 10. E menos 10 também divide o 10, né? Então, eles são iguais em módulos, certo? O 3 divide o 6, mas o 6 não divide o 3, então essa propriedade não se aplica. Então, essa propriedade nos garante que se um número D divide o número N e o número N também divide o número D, então eu tenho duas possibilidades, né? Duas. Ou esses números são iguais, ou eles diferem apenas do sinal, né? Na pior das hipóteses, eles vão ser diferentes em sinal, né? Um positivo e outro negativo, se for o caso, né? Vamos demonstrar isso aqui. É interessante essa demonstração. Hipótese, né? D divide N e N divide D.
aplicação direta da definição de divisibilidade. Existem K1 e K2 números inteiros, tais que eu vou escrever o N como sendo K1 vezes D e vou escrever, por sua vez, o D como sendo K2 vezes N. Aqui, ó. Isso aqui significa isso e esse segundo significa isso aqui. Mas veja, o N é igual a K1 vezes D, tá? E por sua vez o D é igual a K2N. Então no lugar do D, ali ó, eu vou colocar K2N, certo? Vou usar aqui da propriedade de associatividade. E vou concluir aqui, gente, ó, aliás, eu vou usar a propriedade, a propriedade 3, se eu não me engano, né, de cancelamento. E veja que eu tenho igualdade, ó, N é igual a K1, K2 vezes N. Aqui eu vou usar a associatividade, vai ficar N igual a, associa aqui, ó, K1, K2 vezes N, cancelo N com N e fica aqui, ó, 1 igual a K1, K2. O que acontece? K1 e K2, pessoal, são números inteiros. Números inteiros, não são frações. Tudo bem? Então, eu tenho dois números inteiros multiplicados, dando igual a 1. Eu só tenho duas possibilidades para esses números K1 e K2. Como eles são, né? Só escrevendo aqui o que eu estava raciocinando com vocês, como eles são números inteiros, a gente só pode ter essas duas possibilidades. O K1 e o K2 serem o número 1, ou o K1 e o K2 forem iguais ao número menos 1. Só dessas duas situações você vai obter K1 vezes K2 igual a 1, como está aqui. Tá bem? Bem, já que o K1 é igual a K2, que é igual a menos 1, a gente pode concluir ali, ó, que, veja, N aqui, ó, da primeira igualdade, que N é igual a K1 vezes D, então N é igual a mais ou menos D, porque esse K1 aqui, ó, vai ser mais ou menos 1, tá bem? Então N vai ser igual a mais ou menos D e está aqui escrito. Dessa forma, se N é igual a mais ou menos D, então quer dizer que módulo de N é igual ao módulo de D sempre. Era isso. Vamos para a nossa última propriedade. Estamos cansados já, né? Vamos caminhar para o encerramento aqui. Bem, a última diz o seguinte: se o número D divide o número N e por sua vez o D não é um número igual a zero, se é diferente de zero, então, agora aqui sim, ó, a diferença do símbolo de divisão aqui para o de divisibilidade. Então, N dividido por D é igual a N. Aliás, perdão. Então, N dividido por D divide o N. É como se a outra parcela, se o outro fator dividisse o primeiro número também. Calma, vamos voltar aqui na nossa demonstração. Só um pouco de calma, um pouco de paciência aqui. Olha, vamos aqui. Olha, esse cara aqui, ó, o D divide N, tá bom? D divide N, tá aqui feito. Então, existe um K1, número inteiro, tal que o N é igual a K1 vezes D. Isso aqui significa que o N divide, aliás, que o D divide N, tá bom? Mas isso aqui também está escrito que o K1, ó, esse K1, ele também divide o N, tá bem? De forma que se eu colocar aqui, ó, embaixo K1 aqui e colocar K1 aqui embaixo, fica D igual a N sobre K1, tá bom? No caso do D aqui, ó, se eu dividir aqui tudo por D, cancela D com D, aqui fica N sobre D. Fica N sobre D igual a K1. Então, tem uma igualdade aqui, tá bem? É mais ou menos o que está escrito aqui, ó. Vamos ver como que acontece. De novo, o D divide N, o D não é um número igual a zero, tá bem? Então, se eu pegar o N e dividir por D, já que o D divide o N, o resultado que você encontrar lá também vai ser um divisor de N. Assim como o K também é um divisor de N aqui, ó. Bem? Seguindo. Ora, como o D divide N, e esse cara ele é não igual a zero,
O resultado dessa divisão aqui, ó, D divide N. Então, se eu pegar o N e dividir por D, N dividido por D, o resultado é o número inteiro. Seria justamente esse K aqui, ó. O resultado do número inteiro. Então, o N pode ser escrito como sendo igual a D, que multiplica N sobre D. É como se o D cancelasse com D para ficar N igual a N aqui, ó. Tá vendo? Mas o que está escrito aqui? O que está escrito, gente, é que o N está sendo igual a um múltiplo de N dividido por D. Então, concluo o que eu queria. Quer dizer que ND, que é esse pedaço aqui, ó, divide N. De novo, N foi escrito como um múltiplo de N dividido por D. Então, N dividido por D divide N é o que está escrito aqui, ó. Ok? Era essa a nossa saga cansativa para provar todas as propriedades da divisibilidade até aqui. Tá bem? E desculpe pelo cansaço, a gente vai ter que passar por essas maratonas de vez em quando. E é isso. Bons estudos, até a próxima aula, tá? Essa semana não, mas talvez na próxima eu publique para vocês 3 aulas, tá bom? Fiquem atentos. A gente vai se comunicando pelo Classroom e eu acho que hoje eu coloco a lista de exercícios para vocês já como atividade avaliativa, tá bom? É isso, obrigado pela paciência e tchau, tchau.